Então vamos começar hoje. Jeremias 29. Por favor, liga sua Bíblia, abra sua Bíblia, liga seu tablet e fique em pé um minuto, por gentileza. Jeremias 29. Quando acontece um reset, para onde que nós vamos? Quando acontece um reset, é Jeremias 29. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado cativo para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, estabeleçam nelas, plantem pomares, comam os frutos que eles produzirem, casem-se, tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhe pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual vos deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Naqueles dias, vocês se voltarão para mim em oração e clamarão a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei encontrado de vós, diz o Senhor. Restaurarei a vossa sorte, acabarei com o vosso exílio e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e trarei de volta para casa. Aleluia! Senta, meu irmão, minha irmã. Fala com o Senhor nesses próximos 15 minutos. Deus te dá uma palavra. Irmão, não muda a sua história o que você não decide e faz. Num ambiente como esse, Deus pode encontrar seu coração ou não te encontrar. E se Deus já te encontrou, eu já resolvi algumas coisas ali, sentado. Já resolvi. E já falei uma delas com os irmãos. Eu vou falar na nossa igreja sobre a excelência de acolher. Precisa acolher com excelência. Já decidi. Senhor Jesus, dono da palavra, revela o nosso coração,
diante do Senhor. Nós já oramos aqui, Deus. Nós já oramos. Quebra meu orgulho. Deus, quebra meu orgulho. Quebra, Deus, para que tua palavra entre. Deus, eu já estudei tanta Bíblia, já preguei tanto, mas Deus, eu quero que sua palavra entre, me transforme de dentro para fora. Um reset. A vida mudou. O paradigma mudou. A pandemia deu um reset no mundo. A pandemia deu um reset nas igrejas. A pandemia deu um reset em todo mundo que abriu a cabeça. O mundo de primeira quinzena de março de 2020 para trás acabou. Acabou. E Deus nos tornou todos globais. Vários pastores que eu conheço, quando falavam sobre transmissão online, eles chegavam a dizer que isso aqui era o capeta. Pois fechou todas as igrejas e ó, o irmão com o capeta na mão, dizendo: Jesus te ama. Quando o paradigma muda, você volta a zero. Quando o paradigma muda, você volta a zero. Você não tinha namorado, começou a namorar, voltou a zero. Você noivou, voltou a zero. Você casou, o paradigma mudou. Você é casado, não pode nem passar na sua cabeça, nem na dela: ah, se eu não fosse casado. Isso é pecado. E há uns homens malignos que viram para as nossas filhas e dizem assim: ah, se eu não fosse casado, eu casaria com você. Tira essa boca daqui, miserável. Respeita nossas filhas. Israel, cerca de 600 anos, 597, datas são complexas, às vezes de acordo com o geógrafo e historiador. 597, Nabucodonosor cerca Jerusalém. E tem a primeira deportação. Nabucodonosor quer tomar aquele lugar. Para que aquele lugar? Porque aquele lugar é estratégico para o comércio. A Palestina até hoje. Israel, por causa dessa confusão que é estratégico para o comércio. Ezequiel diz que Jerusalém é o umbigo do mundo. É porque nós olhamos o mapa do lado de cá. Nabucodonosor, uma potência, vai para cima. E o Senhor disse: atenção, Israel, abandone seus pecados, abandone seu orgulho, sua soberba, abandone a idolatria, senão eu vou contra você. Jeremias disse no seu livro que 23 anos ele pregou isso, não deu certo. 23 anos. 23 anos pregando a mesma coisa, ninguém se arrepende, ninguém se converte. Um encontro de pastores e pergunta: quantos membros tem na sua igreja? Nenhum. Nós já estamos com 300, há 10, 5 anos. Quantos tem lá? Nenhum. O que se requer do dispenseiro é que ele seja fiel lá. É tenso, irmão. Fala sério se não é tenso. Pois aí, vem a segunda deportação. Na primeira Daniel foi. Nessa agora vai o rei Joaquim. Nessa agora vai a rainha mãe. Vão os sacerdotes, os profetas.
vão também os artífices, os carpinteiros. Não tem ninguém para fazer espada, não tem ninguém para fazer arma de guerra. Aqui em Israel acabou, a liderança foi embora. A liderança dá o tom para a igreja. É a liderança que dá o tom. Você já viu, às vezes o pastor começa o culto falando assim, o nosso pastor, a primeira palavra dele foi: quem está feliz aqui? Percebeu? Tem alguns pastores que falam assim: irmãos, tivemos uma semana muito difícil, problema para todo lado, a pandemia, a situação está difícil no Brasil, problema político, nós estamos passando um tempo difícil, mas vamos orar, porque Deus está vivo. E ninguém morreu, todo mundo. Morreu. Irmão, Jesus não está com os problemas que você tem, entendeu ou não? Então, quando você ministrar em nome de Jesus, ministre a partir de como Ele está e não como você está. Eu estou com dor de cabeça, não posso orar por enfermo. Eu estou com câncer, não posso orar por enfermo. Eu tenho um problema cardíaco, eu não posso orar por enfermo. Por que não? Jesus não tem nada disso, irmão. Jesus não tem nada disso. Você está doente, mas Ele está são. Aleluia. E se você está doente, eu vi na nossa igreja um homem com câncer orando por uma mulher com câncer, ela ficou curada e ele não. Por quê? Deixa o Eterno resolver do jeito que Ele quer. É porque nós somos narcisistas, irmãos. Se vir para mim, ótimo. Por isso é que essa brincadeira que o irmão fez aqui, me pôs uma saia justa brutal. Fala com o seu irmão, você vai pagar para mim? Porque Jesus disse o contrário. Eu vou pagar para você. Percebeu isso, irmão? O Senhor Jesus quer melhor dar do que receber. Ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei aquilo. Tivemos aqui os sustâncias, que o irmão mencionou alguns, que eles apoiaram os irmãos. Apoiar os irmãos, eu junto, eu sou irmão. Presbiteriano, irmão. Lá no capítulo 20, glória a Deus. Quem falou glória a Deus me ajudou aí. Obrigado, irmão, obrigado aí. Glória a Deus, velho. Irmão. Jeremias 28, 2 profetas lá diziam: o exílio vai durar 2 anos. Jeremias mandou uma carta dizendo assim: vai durar 70 anos. Jerusalém não foi destruída ainda. Isso é mais ou menos 4 anos depois da segunda deportação. Daí 5 anos, Jerusalém foi arrasada, porque não ouviram a profecia. Quando Nabucodonosor fez o cerco, e Nabucodonosor fez as pranchas para que o exército invadisse a cidade. Nabucodonosor tinha inventado esse novo tipo de estratégia militar. Cercava os muros e vinha os arietes. Enquanto os flecheiros davam cobertura, dezenas de soldados carregavam um ariete, uma cabeça muito grande feita de bronze, e batia nas muralhas que não eram feitas de cimento, era pedra sobre pedra. E muitas vezes os babilônicos cavavam debaixo das muralhas. E aí então está lá Joaquim, a rainha mãe e os líderes, e vem uma embaixada para falar com Nabucodonosor. Essa carta foi lida diante de Nabucodonosor, do rei Joaquim, da rainha mãe, dos profetas e de todo mundo. Não era um negócio assim só para nós.
Assim diz o Senhor, daqui 70 anos é que vocês vão voltar. Quem tem mais de 30 aqui, levanta a mão. Você vai orar hoje, a resposta só daqui 70 anos, beleza? Você não aprendeu nada? Isso eu vou falar amanhã. Você não vive só para a sua geração. Você não ora só para a resposta que lhe abençoe. Você tem que ampliar sua vida para perceber que a neném que está no colo é quem vai fazer avançar o reino até a volta do Senhor. E temos que orar por ela, por eles e por quantos mais. Daqui 70 anos. Invista nas novas gerações. Amanhã eu vou conversar com os irmãos sobre isso. Daqui 70 anos, Deus dá um play. Irmãos, essa é uma carta teológica, uma carta de advertência, uma carta de consolação, um projeto de como é que a gente faz aconselhamento, uma carta de bom ânimo, e uma carta que aponta rumos. Essa carta, reestude, irmão. Reestude pensando no seu pastorado. Uma carta teológica. Então, quando há um reset, a primeira verdade é: realinhe sua teologia. Realinhe sua teologia. Põe de novo no lugar os fundamentos. Põe de novo no lugar o roteiro da salvação. Põe de novo no lugar que a história é sobre o Senhor Jesus. Alinhe em sua cabeça que a Bíblia não é um livro desconectado. Que a Bíblia é um livro que tem um roteiro, uma história. E que se você ler a Bíblia assim você não entende. Uma coisa é você entrar ali e olhar para cá e ver só isso. Outra coisa é pegar um avião e sobrevoar a cidade. Você e eu, quando há um reset, precisamos sobrevoar a cidade. Precisamos relembrar a teologia bíblica. Precisamos relembrar quem é Deus, como é que as coisas andam. Quando você pega a sua Bíblia, só tem 4 capítulos que as coisas estão andando direito. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. O resto é só problema. É só confusão. É só encrenca. Mas tem um plano desenvolvido. Gênesis 1 e 2, a beleza da criação. Gênesis 1 e 2 é Deus criando a raça humana maravilhosa, raça humana sensacional. Quando você anda na cidade, você fica empolgado, animado. Quando você olha aqui, você olha que a eternidade que Deus soprou em Eva e Adão, nós não conseguimos perscrutar. A eternidade invadiu a raça humana, machucada pelo pecado em Gênesis 3, mas a poesia, a beleza, o perfume, a criatividade, eles vêm ao nosso encontro ao revelar o que Deus deu na raça humana. Quando você olhar para uma pessoa, não olhe porque ele diz isso ou aquilo. O partido é esse ou aquele, o jeito de ser é esse ou aquele, o time dele é esse ou aquele. Você não pode, eu não podemos deixar de perceber a imagem de Deus em cada ser humano. Se existe alguma pessoa no mundo ou no Brasil que você não consegue orar, você trata esse ídolo do seu coração. Há crentes que não oram com paz no coração por determinados líderes jurídicos, políticos ou econômicos da nação. Isso revela soberba, revela que nós ficamos no lugar de Deus, revela que nós colocamos um ídolo no coração, que nós merecemos mais do que qualquer ser humano, e essa graça que nós falamos no púlpito é só no púlpito.
quando Jeremias manda a carta, Jeremias realinha a teologia. Ele diz assim: preste atenção, assim diz o Eterno, eu que mandei vocês para o exílio. Foi Nabucodonosor que invadiu a cidade, foi Nabucodonosor que fez as rampas, foi Nabucodonosor que mandou o seu exército, foi, mas há alguém maior, alguém acima, alguém que comanda. O mundo não está jogado, a igreja não está abandonada, tem um cabeça, tem dono, tem liderança, tem destino, tem história. Realinhe sua teologia. Pastores falando de teoria da conspiração do vírus, pastores falando que são os Illuminatis, pastores envolvidos com teoria da conspiração. Realinhe sua teologia. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem comanda o universo? Quem ressuscitou dos mortos? Quem derrotou o diabo? Quem falou que vai voltar? Quem diz que estará com a sua igreja? Precisa realinhar a sua teologia, irmão. Realinhar a nossa teologia nesse tempo de tanta morte. Por que uns foram curados e outros não? Sei lá. Nós oramos por todos eles. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus disse: assim fica, eles não ficam. E daí alguém contra? Morrer é um detalhe, você vai morrer, irmão. Você está na fila da morte, sua senha chama. Eu não quero que chama hoje, nem amanhã, nem o mês que vem. Mas morrer é um detalhe, irmão. Muita gente querendo ir para o céu e não quer morrer, não vai dar certo. Irmão, morrer faz parte de estar vivo. Os avós já diziam: para morrer basta estar vivo. Então nós precisamos de ter uma teologia melhor sobre viver e morrer. Nós precisamos de pregar melhor sobre viver e morrer. Melhor estar com Cristo, é mesmo. Eu não estou querendo que ninguém morra, nem suicídio, nem nada disso. Eu estou dizendo que nós temos que encarar isso como parte de viver. Mulheres ficaram viúvas e dizem: minha vida acabou, e Cristo? Meu filho morreu, minha vida acabou. Eu não estou dizendo que a senhora não sofre, eu não estou dizendo que o senhor não sofre. Eu fiquei viúvo. E eu falei isso também. Falei com Deus em oração. Tanta gente vagabunda no mundo, inclusive naquela igreja que eu sou pastor, e logo minha mulher que foi morrer. Confusão, Zé. Pensa, confusão. Por isso que eu escrevi o livro, Quando as Coisas Vão de Mal a Pior. Um dia eu falei isso lá na nossa igreja. E preguei animado, alegre. Quando o culto acabou, o povo nem deixou eu sair, uma fila para me cumprimentar. Falei, mas eu pensei soberbamente no meu coração: mas hoje eu arrasei, os irmãos vieram até para me cumprimentar. Quando eu estiquei a mão, o primeiro deu o tom da conversa. Eu falei: ô meu irmão, você está bem? Ele disse: eu quero saber se eu estou naquela lista. Falei: cara, isso é um desabafo, isso foi pelo amor de Deus. Volte aos fundamentos, geração 40 anos. Volte aos fundamentos. CBN, Mato Grosso, 40 anos. Volte aos fundamentos. As tendências do próximo 10 anos, vamos conversar um pouco amanhã também, da igreja. Volte aos fundamentos. Alinhe sua teologia. Deus é soberano, Deus governa, Deus comanda. Deus não foi apanhado de surpresa, o vírus não entrou aí porque o Eterno estava comendo um tambaqui. Que é isso, menino? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Em tempos difíceis, em tempos de reset, é preciso tirar a poeira dos seus livros de teologia. É preciso voltar à sua teologia bíblica.
É preciso você estudar de novo, e não nós que pastores. Pastor é um bicho complicado, irmão. Pastor trabalha com a organização e o organismo. A organização, se ele não der certo, eles mandam ele embora mesmo. Aí ele trabalha com o corpo de Cristo. Se ele não souber trabalhar com os dois, ele está encrencado. Pelo menos no seminário que eu estudei, eles não falavam da organização, falavam que se eu orasse, pregasse e visitasse, ia ser uma benção. Mas tem que levantar o dinheiro. E o microfone dele, você sabe quanto que é? Devia saber. Porque se você não bater aqui quando faltar som, pô, você é doido? Isso aqui custa 500 pratas aqui, ó. O microfone em testa assim, ó. Isso aí é fora do sermão. Sem som a palavra não chega, irmãos. Voltar aos fundamentos. Alguém já ouviu falar no reverendo Jonathan? Jonathan conheceu essas pessoas de perto. Estive com ele essa semana passada. Os irmãos sabem, o início da renovação espiritual machucou muita gente, os de cá e os de lá. Hoje, quando a gente olha a Igreja Batista Nacional e a Convenção Batista Brasileira, algumas igrejas são tudo igual. E o mestre ali diz que algumas Convenção Batista Brasileira está até mais substância. Ele falou comigo. Ele me dizia assim, eu falei, pastor, o que era aquele? E era Belo Horizonte, né, irmão? Era Belo Horizonte. Não é motivo de vaidade para mim, não. É porque a bondade do Senhor derramou lá naquela cidade. Eu não sei como é que é aqui, quem é que implica com Cuiabá, mas a gente vai em São Paulo, os irmãos lá falam comigo assim, como é que vai aquela roça? Aí, irmão, naqueles dias que eu estava bespinhado, eu falava assim, naquela roça, em qualquer lugar do Brasil, quando tem um congresso, tem alguém no louvor ou tem alguém na palavra. Depois eu tive que pedir perdão, né, irmão? Mas, irmão, 40 anos, primeiro culto, realinhe sua teologia. Agora, irmãos, ajoelhe para orar. Vamos ajoelhar para orar? Vamos agradecer a Deus e começar a orar. Esse é o primeiro culto da celebração. Quem não puder orar, quem não puder ajoelhar, fique em pé, por favor. Mas vamos orar pelas convenções, pelos pastores, pela igreja no Brasil, pelas igrejas que essa convenção plantou. Vamos orar pelos jovens, pelas crianças, pelas esposas de pastor, pelos pastores, pelos missionários, por aqueles das grandes igrejas em número e daqueles das pequenas congregações. Irmãos, vamos orar em voz alta, como é o costume dos irmãos, vamos ajoelhar e orar, e clamar ao Senhor, e pedir ao Senhor tempos de avivamento, os tempos do derramado Espírito para essa geração, uma coisa inédita que Deus faz, um romper do céu, o céu abrir sobre essa geração.